Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 13 de setembro de 2020, são 23 horas e 15 minutos. Classe de juvenis, avivamento para a juventude. Lição 3 do dia 18 de outubro de 2020. Este é o quarto trimestre de 2020. Raízes do avivamento na história da igreja. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O Senhor é quem instrui. Ele é o Criador de todas as coisas, como diz Gênesis capítulo e versículo 1. E ninguém consegue compreender e entender a Deus, mas nós temos ainda assim a mente de Cristo. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você é uma pessoa muito bem-vinda aqui. Os vídeos saem sempre aos domingos, às 11h30 da manhã, a classe de adultos, ao 12h30 a classe dos jovens, à 1h30 da tarde a vez dos juvenis e às 14h30 é a classe dos adolescentes. Introdução. Quando falamos da história da igreja, podemos usar duas imagens para algumas lições: as âncoras e as raízes. A história deve gerar em nós raízes e nunca âncoras, pois estas nos prendem, mas aquelas nos nutrem. O convite desta lição é de outras. É para você mergulhar na história dos avivamentos, a fim de que juntos testemunhemos a realidade desses eventos na Igreja de Cristo. E para dar início, veremos o puritanismo e o pietismo. Você já ouviu falar desses dois movimentos? Âncora. Sabemos bem que geralmente os navios usam âncoras. Âncora também é um nome que é dado àqueles jornalistas que apresentam um jornal. É o que chamam de repórter de estúdio. Aquele que apresenta um telejornal, ele também é chamado de âncora. O âncora nessa questão do navio é ele que faz o navio ficar parado no lugar. Joga-se a âncora e a âncora deixa o navio parado devido ao seu peso, né? A âncora tem é pesado, então ela mantém o navio parado. O que não é para nós interessante, porque nós não podemos ficar parados. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A única forma de ir é indo. A importância de conhecermos a história dos avivamentos, lendo o nosso tempo. Para responder à sua geração, o apóstolo dos gentios aconselhou ao jovem pastor: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. E ainda completou: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Certamente que você, dependendo da tua colocação, se de repente, não sei se você é uma pessoa desinibida, pessoa que tem habilidades para conversar, para fazer amizades, e certamente não tem como eu saber se você, fazendo amizade, se você fala do amor de Cristo para os seus amigos e suas amigas. Entretanto, a Bíblia nos exorta, nos ensina que nós viemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. O que é isso na prática? Há momentos, muitas das vezes, em algumas situações, dá um exemplo aqui bem tangível, assim, bastante, acho que cabe bem. Por exemplo, você já viu alguém evangelizar num funeral? Por quê? Porque o funeral, quando nós estamos no cemitério, no funeral de alguém, ainda mais alguém querido, nós estamos completamente transtornados e tristes com saudade daquela pessoa. Então, é muito provável que você nunca veja alguém evangelizando no velório, né, no sepultamento. Por quê? Porque não é tempo, não tem ambiente. Aparentemente falando, não tem ambiente, claro, não tem ambiente.
mas a Bíblia vai falar que isso é em tempo e fora de tempo. Você tendo uma oportunidade no funeral, então por que não? A Bíblia diz que é melhor ir no funeral do que num casamento. Então, isso seria mais ou menos uma ideia do que seria a questão de ir em tempo e fora de tempo. Mas nós precisamos sempre estar pregando a palavra. Cumprir o ministério. Qual é o teu ministério? Você pode até se perguntar, eu não tenho ministério, eu sou muito jovem ainda. Você se engana. Temos alguns exemplos bíblicos de pessoas muito novinhas que fizeram um bom trabalho apesar da pouca idade. Temos aí a questão de Davi, por exemplo, que tinha cerca de 17 anos quando derrubou Golias. Então, independente do tempo, aqui também pode ser também numa questão de tempo em fora de tempo, também pode ser numa questão de idade. Você é muito novo, mas independente de você ser muito novo ou muito nova, não está em tempo ainda de falar a palavra, mas sim, você está na época de falar. Então, dá mais ou menos essa ideia. Trocando em miúdos, em qualquer momento, em qualquer lugar, é hora de falar da palavra. Mostrar o amor de Cristo ao mundo, para que assim você venha fazer o trabalho de um evangelista. Influenciando a nossa geração. Foi exatamente isso que os puritanos e os pietistas fizeram. Assim eles marcaram a sua geração e deixaram um legado para muitas outras. Diante do reconhecimento do mesmo quadro funesto, cabe-nos hoje escolher a mesma saída, ou seja, uma renovação dos nossos valores morais e espirituais centrados na palavra. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer que transformai-vos segundo o vosso entendimento. Somos nós que, com base na palavra, instruídos na palavra do Senhor, somos nós que influenciamos o mundo e não o mundo influencia a cada um de nós. Temos vivido tempos de troca de identidade que antes as pessoas copiavam o que a igreja fazia porque achava bonito. Hoje está invertido. Hoje a igreja está copiando o mundo porque está achando o mundo bonito. Mas a Bíblia vai dizer que quem tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Aí a decisão é sua. Você vai querer ter amizade com Deus ou amizade com os homens? Com o sistema do mundo? Aí a resposta é sua. A decisão é sua. Então nós temos que estar sempre pautados na palavra. Mas para eu estar pautado na palavra, eu preciso não estar, melhor dizendo, na roda dos escarnecedores. Eu preciso estar meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Então, sim, eu preciso conhecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra. E como é que eu e você vamos fazer isso? Lendo a palavra. Muitas pessoas hoje leem muito acerca da palavra, o que não é errado, mas não leem a palavra. Aí sim é um equívoco. Não adianta eu me instruir acerca sobre a palavra, mas não ler a palavra. Para te dar um exemplo direto, não estou dizendo para você não fazer, para você não ler, para você não estudar, não é isso. Eu estou falando na questão de foco. Por exemplo, você compra um livro que fale da Bíblia. Por exemplo, você compra um livro falando de um livro da Bíblia. Aí você vai entender as culturas daquele livro, que a Bíblia diz. Vamos dar um exemplo de Mateus, por exemplo. Você vai comprar um livro que fala sobre as questões de Mateus, as tradições da época e tudo mais. Isso não é errado. O errado é você ler este livro que fala de Mateus, mas você não lê Mateus. Aí é que está o ponto. Então as pessoas leem muito acerca da palavra, mas não leem a palavra. E nós precisamos estar instruídos na palavra. É bem verdade que sim, se você tiver a oportunidade de aumentar esse leque e conseguir outros livros bons, boas leituras, aí sim, você pode fazer as duas coisas. Vendo o tempo com discernimento. Apesar das diferenças percebidas nas experiências históricas de avivamento, algumas marcas comuns podem ser atestadas.
Reconhecer tais marcas podem sinalizar a veracidade da experiência, protegendo-nos do perigo de chamar de avivamento aquilo que não passa de uma euforia humana ou mera extravagância emocional. Nos dias atuais, vemos muitos movimentos que falam de avivamento, mas avivamento é arrependimento, é ser transformado pelo Senhor. E muitos desses movimentos, é claro, sei não são todos, mas boa parte desses movimentos são apenas movimentos mesmo, não passa disso. São apenas euforias, são apenas movimentos com o corpo. Pessoas que se movimentam para um lado e para o outro, vazios de Deus, sem ter nada do Senhor, nada do Espírito. Então, nós precisamos diferenciar o que é de fato um avivamento e o que não é. O que é de fato um movimento pentecostal e o que não é. Te dar um exemplo bem simples. Digamos que você... Dá um exemplo aqui bem ruim. Digamos que você gosta muito de um refrigerante, de uma determinada marca de refrigerante. Eu de antemão já vou avisar. Se você puder não tomar refrigerante, é bom. É um veneno extraordinário, causa muitas doenças, enfermidades, é horrível. Se você puder não beber refrigerante, é melhor. Mas vou te dar um exemplo assim bem prático. Se você bebe uma determinada marca de refrigerante, mesmo quando uma pessoa chega com este refrigerante sem estar rotulado, você reconhece. E por que você reconhece? Porque você é acostumado a beber daquele refrigerante. Você é acostumado com a essência do refrigerante. Você é acostumado com o sabor do refrigerante. E assim também é a questão do espírito, é a questão do movimento. Quando nós estamos de fato influenciados pelo o Espírito Santo, nós sabemos quando é e quando não é, porque nós experimentamos o sabor, nós sabemos o que é o movimento. Nós sabemos que é algo de Deus, que é algo do alto, é algo de fogo. É diferente. Então, não se prenda à primeira evidência. Não é porque algo parece que é Deus. Como já diz por aí, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então nós precisamos ter esse cuidado que nem toda marca, nem todo movimento é de fato pentecostal. Às vezes é só emocionalismo mesmo. O puritanismo nos séculos 16 e 17. Como o movimento começou? Em termos históricos, o puritanismo foi um movimento reformador que surgiu na Inglaterra em meados do século XVI, durante o período da Rainha Elizabeth I. O objetivo desse movimento foi o de reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e cerimoniais da Igreja Anglicana, aproximando-a doutrinariamente da reforma protestante e afastando-a da Igreja Católica, bem como purificá-la de seu sincretismo religioso num claro retorno à Palavra de Deus. Em resumo, aqui vemos que já naquela época já existia essa preocupação de se distanciar daquilo que é costume, daquilo que é tradição. Por quê? Porque boa parte da tradição da igreja no geral é extremamente desnecessária. Não tem nenhuma necessidade de cumprir. Temos que ter mais o retorno à palavra, mas aí já volta o tópico anterior. Como é que eu terei um retorno à palavra se eu não leio a palavra, se eu não pratico a palavra? Então nós precisamos cada dia mais procurar sim o conhecimento da palavra para assim nos enchermos de Deus, para saber até diferenciar uma coisa da outra, quando é de Deus e quando não é de Deus, porque até mesmo pela palavra a gente consegue ter discernimento daquilo que é de Deus. Hoje as pessoas se pregam muito em questões litúrgicas na igreja e cerimônias. Por exemplo, o culto só é de Deus se fizer dessa forma ou daquele jeito. E não é assim. Não é assim. Deus é um Deus de novidade, é o Deus do novo. Então quando você cultua Deus de uma forma diferente, o Senhor age diferente também. Por exemplo, se a gente for
biblicamente falando, para dar um exemplo, a mulher que tocou as orlas dos vestidos de Cristo, ela não devia estar ali. Pela tradição, ela devia estar distante. Mas ela não se prendeu à tradição ali e foi tocar em Cristo. Então, independente, qual é o ensinamento aqui? Independente do ambiente que você está, você precisa se desprender das tradições que te afastam de Cristo. Agora, se uma determinada tradição te aproxima de Cristo, ok, essa tradição é válida. Mas uma tradição que te afasta de Cristo, aí não é válida. Então nós precisamos nos desprender desses ritos religiosos, dessas situações religiosas, de tradições religiosas desnecessárias, para que nós venhamos ter de fato um retorno à palavra, à exposição da palavra. Os puritanos e o contexto social. Além da igreja, o movimento puritano também buscava uma pureza na família e na sociedade. Em sua teologia, destacavam-se 4 visões fundamentais. Uma, a salvação pessoal mediante a graça de Deus. Efésios 2:8. Bom, a salvação é somente pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus é o autor da salvação. Isso aqui é um ponto. O segundo ponto, a suficiência das Escrituras para todas as áreas da vida. Bom, a palavra é a nossa regra de fé e prática. Nós somente com a palavra, com a Bíblia Sagrada, nós conseguimos ter direção para a nossa vida em todas as direções. A Bíblia fala de todas as questões. O terceiro ponto, a igreja manifesta o que está posto nas Escrituras, reduzindo o prestígio da tradição. Ou seja, é o que está escrito que vale, e não a tradição. O que vale não é uma teologia, se uma teologia é nova ou é antiga. Vale aquela teologia bíblica, independente se ela surgiu hoje, mas ela é bíblica, então ela está valendo. É isso que é o ponto aqui. O prestígio da tradição, muitas pessoas dão muita ênfase a essa questão da tradição, mas o mais importante é por as Escrituras, expor a palavra, isso que é o mais importante. Então, somente para fixar bem, a teologia, não importa se a teologia é de 2000 anos, que houve essa teologia, pensamos assim, a tradição da igreja diz assim, mas se hoje surgiu uma teologia que contrapõe essa de 2000 anos, e essa nova teologia é uma teologia bíblica, então essa de 2000 anos de nada vale. Ela é descartada. Por quê? Porque o que vale da palavra não é o tempo. A questão da teologia não é a palavra. A teologia não é o tempo que ela existe, mas sim se ela é bíblica. É por essa questão que muitas das vezes as pessoas se perdem em tradição, porque as tradições vêm de muitos e muitos anos, desde sempre. É aquela questão, eu não sei como é, eu sei que quando eu cheguei já era assim, mas ninguém explica, ninguém sabe o que é, os fundamentos, e quando vai para a Bíblia e vê que aquela teologia não tem nada bíblica. Então ela é colocada à parte, não serve. A perseguição. Os puritanos foram perseguidos duramente pelo governo inglês, pois este temia que o movimento se tornasse um poder político de grandes proporções. Mas ainda que perseguidos, a mensagem dos puritanos chegava a todo o país. Todavia, seus efeitos práticos só começaram a ser percebidos após 30 anos de intensa pregação. Embora o movimento puritano acabasse na Inglaterra, sua influência religiosa e social perduraria por muitos anos. A Inglaterra nunca mais seria a mesma após o aparecimento desse movimento. Após 30 anos pregando, não é muito tempo, não? Bom, a pregação da palavra, a Bíblia diz em 55:11 de Isaías que a palavra não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes ela prosperará naquilo que ela foi enviada. E independente do tempo, há coisas que você fala hoje, que você prega hoje, que talvez você nem veja o resultado, porque de repente você vai viver muitos e muitos anos, você vai partir para a eternidade e só se cumprirá depois. Por quê? Porque as questões bíblicas de pregação, vemos por exemplo o caso de Noé, que
possivelmente deve ter pregado durante ali 120 anos. Ele pregou e ninguém se converteu durante 120 anos. Então, o tempo da pregação, independente das circunstâncias, você precisa ministrar a palavra. Você precisa pregar. Porque quem vai dar direcionamento é o Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, nós nada podemos fazer. Mas se o Espírito Santo está conosco, nós somos um canal de bênçãos para a sociedade. Então, quando nós pregamos a palavra, haverá um tempo que ela irá cumprir o seu propósito. Então, se porventura você está há muito tempo pregando alguma coisa, falando do Evangelho e não vê resultado, acalma o teu coração, glorifica o nome do Senhor e continue pregando, porque certamente um dia, ainda que você não veja, o Senhor dará resultado. Puritanos de maior destaque, dentre eles temos William Perkins, exímio pregador, cuja teologia estava a serviço da transformação da sociedade. William Ames, escritor e professor que acentuou como cada aspecto da vida devia ser dedicado à glória de Deus. Richard Sayles, professor em Cambridge. Thomas Goodwin, escritor e professor em Oxford. John Bunyan, grande evangelista que na prisão escreveu O Peregrino, obra republicada pela CPAD. De fato, o movimento puritano foi uma obra maravilhosamente vigorosa que Deus levantou na Inglaterra, cujo contexto era marcado pela degradação moral e espiritual da nação. Nesse sentido, a Inglaterra provou de uma onda espiritual poderosa. Em todos os tempos, teremos situações difíceis, teremos épocas de crise. E certamente o Senhor sempre levantará alguém para fazer um grande movimento espiritual. As raízes do Evangelho, do avivamento, ela nunca secará, ela nunca morrerá. Ela sempre estará sendo nutrida por Deus de alguma forma em algum lugar. Ela nunca morrerá. Enquanto a igreja estiver na terra, esta raiz não morrerá. E quando a igreja não estiver mais nessa terra, aí sim cessará o trabalho de avivamento. Aí sim essa raiz vai parar, porque estaremos todos na glória. Então nós precisamos lembrar, mais uma vez, que uma coisa é a questão da raiz, uma outra coisa é a questão da âncora. Nós não somos âncoras, nós não estamos para ficar parados no mesmo lugar. O Senhor nos chamou para sairmos, como diz Atos capítulo 1, me parece versículo 8, para que nós venhamos ministrar a palavra. Recebereis poder. A gente fica em Jerusalém, recebe poder e depois vai embora ministrar a palavra. O pietismo nos séculos 16 e 17, ou melhor, 17 e 18. Como tudo começou? Em 1648, após mais de um século, a reforma protestante se consolidava na Alemanha, embora os princípios da reforma houvessem chegado à mente das pessoas, ainda não haviam tocado os corações delas. Segundo os historiadores eclesiásticos, o pietismo alemão foi um movimento surgido dentro da igreja luterana. Basicamente, podemos destacar a característica mais evidente desse movimento: reação contra um cristianismo que se tornara vazio, frio, institucionalmente formal em sua expressão, e liturgia, apresentando uma expressão de fé dissociada da simplicidade da doutrina bíblica. Em outras palavras, aqui era só um ajuntamento de pessoas, vamos assim dizer. As pessoas se encontravam para nada, simplesmente para fazer nada, porque era vazio, era uma questão fria, era apenas uma questão formal e de liturgia. Você tem que fazer assim, isso aqui tem que fazer assim e acabou. Então, isso aqui era um dos pontos que era contra. Então, vemos que o Evangelho do Senhor é o Evangelho cheio da graça, não é frio, ele é quente. Lembra que a Bíblia fala? Porque não é quente nem frio, é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, nós precisamos não ser frio, mas precisamos ser quente. Lembra quando da fornalha de fogo ardente que foi acendida 7 vezes mais?
Lembra que nenhum deles morreram? Por que não morreram? Porque é fogo, e Deus é um Deus de fogo. Então eles eram aquecidos pelo Espírito. Então nós precisamos ser quente. Por quê? Porque o calor, ele queima o pecado, ele destrói tudo aquilo que não provém de Deus. A enfermidade, o fogo queima. O pecado, o fogo queima. Então nós precisamos ser fogo para sermos usados pelo Senhor. O alerta dos pietistas na Alemanha faz-nos lembrar a denúncia feita por Jesus. O alvo do pietismo era o retorno à teologia viva dos apóstolos de Cristo, com ênfase na pregação do Evangelho, acompanhada de um testemunho condizente com as Escrituras. O testemunho ele tem que ir junto com a questão das Escrituras. Ou seja, eu faço aquilo que a Bíblia manda eu fazer. Eu não faço o que a Bíblia diz para eu não fazer. Eu preciso ser obediente à palavra. A Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é maior do que a igreja. Por que eu digo que é maior do que a igreja? Vou explicar isso bem. Muitas vezes as pessoas dizem que a igreja é soberana. Bom, a igreja é a agência de Deus, é a agência de Cristo na terra para levar o evangelho da salvação de Cristo. Entretanto, quando uma igreja prega algo contrário à palavra, o que vale não é a palavra da igreja, o que vale é a palavra da palavra. É a Bíblia quem dita as regras, é o que a Bíblia diz e não o que o pastor fala. Se o pastor fala algo e a Bíblia diz outra coisa, vale o que a Bíblia está dizendo. Por isso que eu digo que a Bíblia é maior do que a igreja, vale o que a Bíblia diz. Pietistas de maior destaque. Temos Philip Jacob Spener, que escreveu um livro considerado o marco inicial do pietismo, chamado Desejos Piedosos, daí o nome pietista. August Hermann Frank, fundador de um colégio que ensinava as escrituras harmonizando erudição e vida devocional. Conde Zinzendorf, teólogo dos moravianos, que deu grande impulso às missões modernas, impactando o grande avivalista John Wesley. John Wesley fundou aí a igreja wesleyana, e se porventura você parece que conhece John Wesley de algum lugar, o nome não te é estranho? Bom, de fato não é. De uma forma geral, foi John Wesley que fundou a Escola Bíblica Dominical. Existe um outro nome, que é o Robert Hicks. Ele fundou de fato no dia 20 de julho de 1780. Entretanto, Robert Hicks ele fundou a Escola Bíblica por causa de um estudo que John Wesley dava em sua casa, onde a Hannah Belmore ela se converteu a Cristo. Então um foi influenciando o outro. É mais ou menos isso. Esse conde influenciou John Wesley influenciou essa Hannah Balmoor e Hannah Balmoor influenciou Robert Hicks. Ou Robert Hicks também pode ter sido influenciado diretamente por John Wesley. É sempre essa questão aí. Então um influencia o outro. Então a pergunta é: como é que você está influenciando o seu amigo, a sua amiga? Como é que você influencia a sua família? Como é que você influencia na sua escola? Como é que você influencia na igreja? Como é a forma, de que jeito, o que você faz ou o que você deixa de fazer que influencia de uma forma positiva aquelas pessoas que estão próximas de você? Então, nessa questão, nós precisamos sempre influenciar com a palavra. Nós precisamos vivenciar a palavra também. Não adianta você falar da palavra e não viver a palavra. Você precisa viver a palavra, eu preciso viver a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Para concluir, as raízes históricas dos avivamentos são um convite a clamarmos a Deus para que Ele sopre sobre a nossa geração. O relato histórico do movimento puritano e pietista chama-nos a atenção para desejar uma fé viva e dinâmica que não satisfaça apenas o intelecto, mas que arrebate o nosso coração por inteiro, controlando todos os aspectos da nossa vida e tornando em realidade o hino 254 da harpa cristã.
Mais perto, Jesus, eu quero aqui viver. Mais santo, meu Jesus, eu desejo sempre ser. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado para Deus, para a sua palavra, viver a palavra, porque assim nós teremos como influenciar aquelas pessoas que estão próximas de nós. E assim as raízes do avivamento hoje veio por alguém, mas no avivamento que pode começar amanhã, pode começar por você. Você pode ser a raiz do avivamento a qual Deus deseja fazer no lugar onde você mora, no estado onde você mora, no país onde você mora. O Senhor quer sempre usar alguém, então fique sempre à disposição de Cristo, à disposição do Senhor. Como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir para a Escola Bíblica Dominical, afinal de contas quem faz a escola é o aluno. Tchau!